é uma luz da verdade sobre toda uma situação armada para virar, né, a vilã virar santa, um poço de ternura, suavidade, fofura, que é Carol Conká atualmente. Eu não sei se o problema está na letra K, porque uma é com K, a outra é Kalimann. Mas aí o que rola? A Carol Conká detonando Rafa Kalimann. Mas isso, gente, só veio ao ar por mais absoluto acaso, porque a Kerline Conká, não é, estava gravando o seu vídeo para postar e esqueceu de desligar o áudio. Eu nem sabia que o áudio do celular dela estava aberto. E ela estava no mesmo camarim que a Carol Conká. E nesse momento todo o áudio foi gravado junto com a imagem, evidentemente. E aí, no que ela colocou o vídeo, a Carol também foi ouvida por todo o Brasil, dizendo, não falou que eu era vazia, agora ela que tem um programa vazio e não sei o quê. E todo mundo viu que ela estava falando da Rafa Kalimann. Aí as opiniões se dividiram, achando que a Conká estava falando a mais absoluta verdade, detonaram a Rafa Kalimann também. E o pessoal achando, e eu sou dessa turma, que é isso, longe das câmeras, nos bastidores, ela continua sendo a mesma que foi até ser eliminada do Big Brother Brasil. A Carol sem K, sem realmente respeito nem consideração por ninguém. Ela só olha para o próprio umbigo. Eu só queria saber qual é o tratamento que em 100 dias a pessoa muda absolutamente de personalidade. Quando a gente sabe que terapia demora um bom tempo, é um trabalho de catando milho ali, né? Nos nossos próprios, na nossa própria bagagem emocional, aquela coisa toda, mas ela não, gente. No que ela botou o pé fora do Big Brother, já era outra pessoa. Já ganhou um documentário, já tá, sabe? A melhor versão de si mesma, mas essa aqui parece prato pronto, pré-aquecido. Se bota no micro-ondas, já sai prontinho. É muito esquisito tudo isso. Mas aí a verdade sempre aparece, né? A lei do retorno existe, a gente não duvida. Por isso que na internet aparece muito assim, a lei do retorno existe. Isso te deixa tranquila ou preocupada? Eu acho que a Carol devia se preocupar um pouquinho, viu? Acredito nisso, diga. Até porque para ela já voltou, né? O quê? Já essa rejeição toda, porque ela fez ali já, mas você vê, não tem jeito. Não tem maquiagem que vai tirar isso, não. Mas mostra aqui onde é que foi que toda essa história começou. Vocês têm aí a foto do que ela falou? Peraí. Porque a briga, gente, foi por conta de que a Carol também detonou a Thelminha Traíra, aquela que ganhou o Big Brother Brasil 20. Mas que depois, fora do Big Brother, a Thelminha, que para mim não seria ganhadora, já falei para vocês 1000 vezes, o Babu para mim é o eterno campeão dessa edição, que ele não venceu. Ela tem feito um trabalho legal, todas as vezes que ela é convidada pela Globo, todas as vezes que ela dá entrevista, é uma coisa de uma mulher preparada, que sabe o que faz, que sabe o que fala, que sabe se comunicar. Não é uma pessoa que você simplesmente fala, não precisa dela aí na televisão ou dando orientação ou qualquer coisa parecida. Não é, né? As pessoas param, ouvem e isso sempre acrescenta alguma coisinha ao público ao qual ela se dirige. Mas aí, para Carol, não, imagina, de jeito nenhum, detonou a Thelminha. E a Rafa Kalimann, que participou da mesma edição 20 e foi muito bem, por sinal, resolveu tomar as dores da ex-colega de confinamento, né? Então, vamos ver só, ver se dá para aumentar aí. Leia você, Vlad. Olá, Rafa Kalimann. Agora eu vi mesmo, a participante de reality que mais está causando revolta e rejeição no Brasil por ser tão desumana, falando da campeã da última edição. Perfeito. Agora eu tremi aqui para valer, viu? Carol Conká é vazia. Com todas as letras gigantes. E ela segue. A Thelma chegou onde chegou porque é forte, soube respeitar e se posicionar. Fez um jogo lindo e de muito orgulho, representou. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e índole da Thelminha,
Que vergonha. Nossa. Tá vendo? Ela foi fundo E ela na ficou em defesa. segundo lugar no BBB 20. A Kalimann, é verdade. Ela ficou em segundo lugar, ou seja, ela tem méritos, ela tem o apoio. Não, ela confrontou muita gente ali. Eu achei que ela foi firme.